13.000 anos atrás, o clima da Terra era extremamente parecido com o que era hoje em dia. Florestas exuberantes e campos abertos enfeitavam o território da América do Norte. Grandes bandos de animais pastavam e rondavam as planícies da América pré-histórica, e de repente, tudo mudou. A temperatura baixou e o mundo foi jogado de volta a uma era do gelo. Toda a megafauna simplesmente desapareceu. Mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes, vários tipos de animais simplesmente sumiram do que se pode dizer geologicamente da noite para o dia. O geólogo americano James Kennett ficou abismado com esses desaparecimentos. Extinções em massa não simplesmente acontecem assim, muito menos pelos motivos clássicos que escutamos na escola. É dito que o ser humano foi culpado pelo fim de toda a megafauna, e que caçaram todos os animais até a extinção. Mas é difícil de entender como que o ser humano poderia extinguir tantas espécies de animais enormes, como por exemplo o mamute, que é o mais perigoso de todos justamente pelo tamanho. Sem contar que não foram apenas herbívoros que foram extintos, mas também haviam predadores enormes que rondavam aqueles territórios, como por exemplo o tigre dente de sabre e o urso de cara achatada. O urso de cara achatada, inclusive, é como um urso pardo normal, porém ele é 2 vezes o tamanho de um urso pardo. Agora eu vou te mostrar uma imagem para você entender o tamanho dele. E é pra gente acreditar que o ser humano extinguiu todos esses. Estudando os costumes de caçadores e coletores que ainda habitam hoje em dia, é possível concluir que eles não têm esse costume de caça até extinguir toda uma espécie. Eles mantêm um número suficiente de animais para que o número justamente continue se rejuvenescendo e continue tendo opções para sempre haver comida. Fora o fato de que eles não caçam grandes predadores hoje em dia, como os leões e lobos. Os animais que as tribos de hoje em dia caçam são animais herbívoros, que iriam fugir de você em vez de tentar te matar, como os leões. Então não faz muito sentido dizer que o ser humano foi a culpa da extinção de todos esses animais, muito menos os predadores. Então, sabendo que culpar o ser humano pela morte de todos esses animais não faz muito sentido, com base no contexto da época, criou-se esse mistério. O que matou todas essas criaturas? Como todas as perguntas não respondidas na ciência, criam-se respostas talvez não convencionais e até polêmicas. Através de estudos das chamadas Black Mass Layers, em português, camada de sedimentos lacustres pretos, esse é um nome muito ruim, que foi descoberta por James Kennett, pesquisadores concluíram que a camada, que tem mais ou menos 1 palmo de espessura, tira sua cor preta de altas quantidades de carbono que foram depositados no solo. E isso só pode ter origem em grandes incêndios em vários lugares no mundo que depositariam esse tipo de sedimento no solo ao longo de muitos e muitos anos. Com o resultado dos incêndios, uma grande quantidade de cinzas e o que é basicamente carbono ou carvão acabou sendo depositado nesta camada geológica. Não só isso, mas também foi descoberta uma alta quantidade de nanodiamantes. Nanodiamantes são pequenos cristais que são formados em apenas condições muito específicas na Terra, de extremo calor e extrema pressão. E na Terra, essas condições só são replicadas em 2 ocasiões, em um laboratório ou no impacto de um meteoro. Camadas geológicas não são formadas de um dia para o outro, e a espessura dessa camada específica indica um período de vários séculos de queimadas ao redor do mundo, que lentamente ao longo dos anos depositaria esses resíduos no solo. Através do estudo da correlação nesta camada de sedimentos e a presença de altas quantidades de nanodiamantes nestas mesmas camadas, pesquisadores conseguiram chegar a uma possível causa da extinção da megafauna. Este seria o impacto de vários corpos celestes ao longo dos séculos, que resultaria em grandes incêndios florestais. As estimativas são de mais de 1000 anos de impactos e de incêndios e outras calamidades como resultado desses eventos. Através do estudo da rota do planeta e outros corpos celestes no Sistema Solar, foi possível concluir que estes meteoros que atingiram a Terra há mais de 13.000 anos atrás vieram da corrente Taurídea de meteoros, pela qual a Terra passa 2 vezes por ano. E foi numa dessas jogadas de dado que o povo de 13.000 anos atrás acabou tendo esse azar.
Tais eventos seriam tão devastadores que dizimariam uma população inteira de animais, e florestas inteiras seriam reduzidas a cinzas, como resultado dos impactos e os incêndios que vieram em seguida. Where the makers of this technology blinked out of the archaeological record. Not coincidentally, that's when the large megafauna blink out of the archaeological record. Mm-hmm. And not coincidentally, that's where we find a distinct change in the hydrology and surface conditions that resulted in a black map. É importante lembrar que, durante essa época, a maior parte da América do Norte estava coberta de gelo. Praticamente todo o território do Canadá estava coberto pelo lençol de gelo de Laurentide, ou Laurentide. Essa camada de gelo chegava a ter, em partes, mais de 3.000 metros de espessura, e a área mais atingida pelos impactos era justamente em cima do gelo, na área da Groenlândia, mais especificamente perto do Alasca, bem em cima das áreas congeladas. Como se os impactos e os incêndios não fossem suficientes, os impactos também resultaram no derretimento de grandes partes das geleiras, vaporizando grandes áreas de gelo, e este vapor de água subia para a atmosfera e geravam grandes chuvas torrenciais. As chuvas eram tão volumosas que causavam inundações de proporções bíblicas. O geólogo Randall Carlson estima que, em alguns casos, as enchentes eram tão grandes que atingiam até 300 metros de profundidade. Atravessavam o território, destruindo e carregando tudo em seu caminho. In Indonesia and Japan, when they made landfall, those tsunamis were roughly between 20 and 50 feet. Here what you have to visualize is a tsunami sweeping over the land that's over 1,000 feet deep. And we know that because we can trace the high water marks on the hillsides are clearly left. The high water marks are clearly etched into the hillsides. Essas enchentes não eram só responsáveis por dizimar completamente o ambiente, mas também por reformular completamente o território onde passavam, levando com elas qualquer tipo de construções, seres vivos e matas que encontravam. Devido ao caos e à bagunça causada por essas enchentes, datar precisamente através de datações de carbono se tornou especialmente complicado, visto que a mistura que a água causou misturou objetos mais antigos com objetos mais recentes, e quando a água se retraiu, depositaram todos juntos na mesma camada, levando a confusões na linha do tempo desses eventos. Acreditado por muitos a ser a explicação de vários mitos e lendas sobre grandes inundações ao redor do mundo, indo desde a épica de Gilgamesh até as destruições de Atlântida contadas por Platão. Essas enchentes são tão complicadas e tão profundas que eu vou ter que fazer um vídeo separado sobre elas. Então, se você quiser ver esse vídeo, lembra-se de se inscrever e ligar o sininho que vai aparecer do lado para você ser notificado quando o vídeo sair. Aliás, se você tiver algum assunto que te interessa, que acha interessante, você pode deixar um comentário aqui embaixo e eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro. Evidências difíceis de explicar, assim como locais com acumulação de grandes animais mortos, como o cemitério de mamutes no Alasca, adicionam ainda mais peso na ideia de que a megafauna da Era do Gelo foi extinta de uma maneira extremamente rápida e provavelmente por um impacto cósmico. Grandes inundações e incêndios florestais que dizimariam toda a cadeia alimentar do local. A afirmação de John Reeves, o dono do local onde está o cemitério de mamutes, também adiciona mais credibilidade a essa teoria. Ele diz que a pedra base do local está carbonizada e com uma camada queimada. O cascalho acima da camada de pedra também está queimado. We were digging one day and we found burnt bedrock. I mean, you can tell it's burnt. You rub it, it's got charcoal. I mean, it's like, and the gravels right above it are burned. Os impactos que vaporizavam o gelo e jogavam vapor de água na atmosfera, as queimadas que gerariam muita fumaça e fuligem, que também iriam para o céu, criaram uma camada na atmosfera que bloquearia a entrada dos raios do Sol, criando o chamado inverno de impacto, um período de resfriamento que afundou vertiginosamente a temperatura da Terra, dando início a um período de temperatura extremamente baixa e condições similares à Era do Gelo. Porém, eu diria que seria um pouco pior, porque os animais sumiram, foram extinguidos, as plantas não existem mais, porque uma boa parte queimou, a outra parte está congelada, e a outra parte não vai nascer porque está frio e também não tem sol. Sem contar que o território estaria completamente destruído e reformulado por causa das grandes inundações, que remodelaram toda a paisagem. É certo dizer que os seres humanos que sobraram nessas áreas ou que migraram para elas provavelmente vão ter uma vida extremamente difícil pela frente. Now they number fewer than the fingers of one hand. E para terminar esse vídeo de uma maneira extremamente empolgante,
Vale dizer que a Terra ainda passa 2 vezes por ano pela mesma rota que causou esse cataclisma. Conhecida como chuva de meteoros taurídeos, esse show de luzes visível a olho nu ainda acontece de outubro a novembro todos os anos. A maior parte dos cometas que atingem a Terra dessa corrente são pequenos o suficiente para queimar na atmosfera e descer aqui no chão puramente com forma de poeira. Mas a possibilidade de um objeto grande o suficiente para nos causar danos e bastante dor de cabeça ter escapado dos nossos radares ainda é bem real. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Aproveite que você ainda está aqui. Deixe os comentários sobre o que você achou do vídeo para eu saber o que eu estou fazendo. Se puder compartilhar o vídeo, eu vou agradecer mais ainda. E se puder dar um like, eu vou agradecer ainda mais ainda, porque isso ajuda bastante no canal, principalmente um que está começando agora. E é isso aí. Muito obrigado. Agora eu vou tirar isso aqui porque está frio, mas a gente não está numa era do gelo.